Minuto de fé, aqui nesse abençoado dia 15 de julho, em que muitas das nossas crianças estão de férias, não é? Muitas avós estão cuidando dos seus netinhos, enfim, e nessa oportunidade de curtir esse clima de calor mais ameno por todo o Brasil, né? O norte vive também essa experiência das chuvas nessa época, enfim. Nós estamos unidos em torno da palavra e eu quero, junto com você, ouvir a palavra de hoje, o Evangelho de São Mateus, do capítulo 10, no versículo 24 ao 33, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, para o servo basta ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamarem de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Eu creio que a palavra de Deus é muito oportuna para o nosso tempo, especialmente hoje, quando, para evitar contendas, muitas vezes a gente esconde a nossa religiosidade e deixa de proclamar a palavra de Deus. Essa palavra, lembrada nos primeiros séculos, especialmente no primeiro século, está falando a todos aqueles cristãos perseguidos que experimentaram a vida e a história de Jesus e também o testemunho dos seus apóstolos e estão encontrando dificuldade nas suas famílias e até mesmo com o Estado romano, que mandava aniquilar, matar de fato os cristãos, que para viverem a fé precisavam ficar escondidos. O que Jesus diz é que tudo o que foi revelado não é para ficar escondido, mas para promover essa boa nova, que é Ele mesmo o Evangelho. Mas eu digo, essa palavra é bem atual. Eu vejo muitos pais hoje dizendo, eu vou deixar meu filho escolher a sua religião. Vejo muitos pais, por exemplo, denegrindo os seus valores morais para continuar sendo amado pelos seus filhos. Vejo pai e mãe dando liberdade a crianças e a jovens que ainda não têm condição suficiente para assumir a vida, inclusive de fé. O que eu penso não é nenhuma radicalidade no sentido da autoridade, pelo contrário, é assumir as consequências. Mas a gente tem que ter sempre muito bem claro o que Jesus está dizendo. Se eu for negado de alguma maneira pelas conveniências que existem nesse mundo, fiquem tranquilos que eu não vou reconhecê-los também. Vamos dormir com essa, como muitas vezes diz o ditado popular. Negar a Cristo é negar toda a sua história. Negar a fé é fazer o mesmo. É um crime grave. Não contra o céu, que pouco se abala com aqueles que são infiéis, mas contra a gente mesmo, que tem impresso no nosso coração o caráter de Deus, o caráter da eternidade. A gente vai ficando por aqui, mas com a certeza que, pensando nisso, a vida pode ser melhor. Espero sábado que vem.